Amém. Graças e paz, meus irmãos. Mais um tempo, que o Senhor nos concede estarmos juntos, distantes ainda, ansiosos aí para que esse tempo possa passar logo, para que possamos voltar à rotina normal, Mas sabemos, a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É nisso que nós nos apoiamos, é nisso que nós nos apegamos a cada dia, crendo que Deus está na direção, crendo que Deus está movendo, segundo o querer e a vontade dele. Então, meu desejo é que você possa ter, já está tendo um momento abençoado, mas esse tempo que passaremos juntos aqui, ter um tempo realmente onde possamos juntos olhar a palavra. E pensando nisso, quero convidar você, abra a tua Bíblia aí em Marcos capítulo 15. Aí vou pedir para que você abra a tua Bíblia e permaneça com ela, que hoje quero aí, com você, passear um pouquinho alguns versículos, tratar de alguns assuntos. Um assunto que nós não gostamos de falar muito, mas é um assunto muito corriqueiro no nosso dia, que é o sofrimento. A gente não gosta de falar de sofrimento, acho que a gente já vive tanto isso todos os dias, a cada instante ali, passando por momentos difíceis, por situações difíceis, e ainda querer falar sobre isso. A gente queria, de repente, falar, mas o que eu quero nesse tempo é poder falar da visão do sofrimento. O que é o sofrimento? O porquê do sofrimento? Da forma que nós olhamos para o sofrimento, da forma que nós entendemos ele, muda muita coisa nas nossas vidas. Faz grande diferença no nosso dia a dia e uma grande diferença em como nós vamos lidar com tudo isso. E aqui eu quero ler então Marcos capítulo 15. Eu quero ler a princípio o versículo 38 e o 39 e depois quero dar uma passeada com os irmãos no capítulo 14 e também no capítulo 15, que diz assim, Marcos capítulo 15, versículo 38 e 39. Estou lendo na NVI, que diz assim na minha tradução. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente, este homem era o Filho de Deus. Somente está aí, Já estava pegando 40, acostumado a ler. E quero convidar você, feche teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. Pai, estamos diante do Senhor, pedindo mais uma vez a direção do Senhor ao olharmos da tua palavra, para que ela possa, ó Pai, achar a morada nos nossos corações, fazer diferença, nos ajudar, ó Pai, em tudo aquilo que temos vivido, em tudo aquilo que temos passado. Então, Senhor, nos dê da tua direção, nos dê da tua graça, para que juntos possamos entender a direção e a vontade do Senhor. É o que eu oro nesse instante, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Não é agradável isso para ninguém, mas é algo que está no nosso dia a dia, é algo da vida, Todos nós, em algum momento, já passamos por sofrimento, alguns podemos estar passando por sofrimento, e com certeza, todos nós ainda iremos passar por algum tipo de sofrimento. Mas é bom nós pararmos e pensarmos o porquê do sofrimento, o porquê sofrer, para que sofrer, qual é a ideia, qual é realmente a dinâmica disso. E nós que cremos em Cristo, nós que cremos na palavra, que realmente temos ela como base para as nossas vidas, temos Jesus como nosso exemplo maior, como nosso modelo, como nosso padrão de vida. Eu quero então, nesse tempo, convidar você a analisar a questão do sofrimento, a analisar e olhar como Jesus sofreu, quais foram as situações que como Rei, como Senhor, como Deus, sabemos que Ele se formou, se tornou em homem, se fez homem, na nossa vida, na nossa vida em si, como um todo, e como Ele lidou com tudo isso, como Ele passou por esses sofrimentos, que não é algo simplesmente que está a nós, não é algo que está só na minha vida ou só na tua vida, todos nós passamos, mas eu queria então pensar em algumas formas, pensar em algumas situações que o próprio Jesus passou e como que ele lidou com essas situações. Primeiro, como as pessoas lidaram com esse sofrimento, pessoas que causaram esse sofrimento, pessoas que realmente o condenaram de algumas situações, como as pessoas lidaram com isso e como Jesus lida com tudo isso. Então, aqui no capítulo 14, convidando você para a gente meditar em algumas situações aqui, no versículo 50 e 52,
Diz assim, leia aí comigo, diz assim: então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas um lenço de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Jesus sofreu. Isso é algo nítido. Só que quando pensamos no sofrimento de Jesus, nós temos a tendência de olhar simplesmente para a cruz. Claro, a cruz é o ponto mais alto. A cruz realmente é onde resume toda a história, ou toda a história está ali. Tudo, né, que precisamos entender está ali. Mas se voltarmos um pouco antes, vamos ver que tudo isso, que Jesus teve outros tipos de sofrimento, outras situações que é muito comum às nossas vidas. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não nos sentimos abandonados? Né? Muitas vezes, muitas pessoas ofereceram, prometeram que estaria, mas não, no momento H, vamos pensar assim, no momento que mais precisamos, não estava. E o texto que nós lemos diz que, né, o texto vai dizer, todos abandonaram Jesus. Né? A gente vai ver pela Bíblia vários momentos de alguns dos discípulos, alguns apóstolos dizendo, né, de abandono, dizendo situação. Paulo vai dizer muito sobre isso, que muitos abandonaram. Aqui agora nós vemos Jesus. O próprio Jesus foi abandonado. Ele se sentiu abandonado em determinado momento, onde todos abandonaram. E vai dizer que até um dos discípulos, né, que estavam ali com ele, em determinado momento, quando vê toda a situação, falou que eu não posso ficar aqui. E também foge. Então Jesus passa por esse tempo, passa por esse momento. E aí a pergunta é, por que de tudo isso? Será que vale a pena o sofrimento? Por que passamos por sofrimento? Então tem aqui, né, os próprios discípulos abandonam Jesus. Nós continuando lendo o texto, nós vamos ver do versículo 53 ao 65, os próprios judeus, que agora não é simplesmente uma questão de abandonar, mas é uma questão de criar situações de sofrimento, né? De criar coisas. Não é que os judeus simplesmente o abandonam, porque os judeus não estavam com ele. Enquanto aqueles que eram amigos de Jesus, companheiros de Jesus, parceiro, o abandonam, nós temos aqui agora um outro lado dos judeus, proporcionando o sofrimento de Jesus. O versículo 55 vai dizer, os chefes dos sacerdotes e todos os sinédrios estavam procurando depoimento contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. A rotina de Jesus, a vida de Jesus, enquanto ele estava ali anunciando o evangelho, curando, fazendo seus tantos milagres, existia ali um outro pessoal, os judeus, que estavam o quê? Procurando quem pudesse de alguma forma levar um depoimento contra Jesus. Alguém que pudesse de alguma forma falar mal de Jesus. Então assim, pessoas causando sofrimento, pessoas levando a situação. O versículo 26 vai dizer que muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Os judeus acham pessoas para falar mal de Jesus, acham pessoas para criar depoimento falso, mas o negócio era tão berrante, era tão assustador que não era coerente. Falar, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não vai dar certo, né? A gente quer pegar ele, mas a gente for por esse lado aqui, ó, não vai funcionar, então não dá certo. E eles continuam, o versículo 57 diz que eles continuam, então se levantaram alguns, eles conseguem achar alguns para falar de Jesus, mas também não eram coerentes, também não tinha sentido, não fazia sentido. Irmãos, já parou para pensar que algumas situações que nós vivemos não é nada novo, não é nada novo. O próprio Cristo passou por essas situações. O próprio Cristo passou por tudo isso. E aí o versículo 61 até o 65 vai dizer que o quê? Parece que eles não conseguem achar um testemunho válido, um depoimento válido, sabendo que seria falso, mas ao que via, eles começam a fazer barulho. Né? Eles começam a questionar, sabe aquela situação onde você começa a tirar palavras da boca da pessoa a qual a pessoa não disse, ou criar algum tumulto, e a partir do versículo 60 aqui, 61 em si, eles começam a criar isso. Lê comigo aí na tua Bíblia aí, diz assim, 61, versículo 61 do capítulo 14, mas Jesus permaneceu em silêncio, e nada respondeu. Enquanto vinham todas as acusações, todas as situações, Jesus ficava a não dizer ali, na dele, você falou isso, Jesus em silêncio. E aí eles continuam, instigando. Outra vez o sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo?
o Filho do Deus bendito? Aí é onde Jesus, primeira vez Jesus fala, sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Aí começa o negócio a ficar complicado, que a partir do versículo 63, eles começam, sabe aquela coisa, a fazer um tumulto, a fazer uma bagunça, a colocar uma pressão. O que mais nós precisamos? O que mais nós queremos? Qualquer situação já é passível, já podemos condená-lo, já podemos fazer. O que eu quero pensar isso, que não é nada novo que muitas vezes nós passamos. Situações que vivemos, de perseguições, de sofrimentos, de questões, isso é comum a todos. Foi comum a Jesus. Então, não estamos falando da naturalidade do sofrimento. O que nós queremos chegar é o propósito, o porquê. Será que vale a pena? Mas pensando, Jesus não foi simplesmente abandonado pelos seus discípulos, Jesus não foi simplesmente parte de uma situação de pessoas levando o sofrimento a ele, mas até das pessoas mais próximas dele. Como nós vemos aqui nesse próprio texto que nós estamos lendo, Pedro. Quando nós lemos aqui no versículo 66, né, que nós conhecemos bem, que é quando Pedro nega Jesus. Né? Jesus já havia falado para ele, olha, você vai me negar. Ele, que é isso, de forma alguma? Eu? Não, nem pensar. Eu não vou te negar, não vai acontecer isso comigo. Nunca, que é isso, Jesus? Vamos dizer assim, somos parceiros, estamos juntos nessa caminhada. E aí no versículo 68, Pedro diz, não o conheço e não sei de quem você está falando. A minha questão que eu tenho pensado muito nesse texto é quantos de nós não passamos por essas situações? Quantos não passamos por situações semelhantes de pessoas nos abandonando, pessoas levando falso testemunho, pessoas causando intriga simplesmente para ver o sofrimento, pessoas que de repente usam de uma brincadeira, usam de qualquer coisa simplesmente para ver o outro sofrer, para ver a gente sofrer, de pessoas que declaram uma amizade eterna, em determinado momento simplesmente falam, não conheço. Imagina, deve ser complicado isso, né? Uma pessoa que você passou um tempo, uma pessoa que você ali admirava, uma pessoa que você em vários momentos esteve juntos, em determinado momento ela só chega para você e fala assim, não, eu não conheço tal pessoa. Não sei de quem você está falando. Você fala, poxa, como assim? A gente esteve junto, a gente participou. Não, eu não conheço. Né? O próprio Cristo enfrentou isso. Então a questão não é simplesmente mostrar situações, mas é começarmos a pensar qual é a visão disso. Porque às vezes nós nos colocamos numa posição como, que o mundo só está contra mim, as pessoas só estão contra mim, tudo de errado acontece com a minha vida. Meu querido, não. Acontece com a minha vida, acontece com várias pessoas, de repente quem está próximo de você, aconteceu com Jesus. E não para só aí. Quando nós entramos no capítulo 15, nós começamos a ver os próprios gentios. Agora não é mais os discípulos, agora não é mais os judeus, não é mais agora aquele que está mais próximo, mas aqueles que estão distantes, aquele que não tinha nada a ver com a história. Porque quando Jesus vai diante de Pilatos, né, e Pilatos ali vendo o que pode fazer, não, a multidão, os próprios gentios falam, olha, faz o que é de costume. Né, se você ler aí do versículo 1 ao versículo 15, vai começar a isso. Olha, sempre você solta alguém, sempre. Pilatos foi levado a colocar Jesus e Barrabás de frente com a população, de frente com aquela multidão. E o que a multidão queria? Tipo, olha, se é isso que vocês querem, tá bom. O que nós podemos fazer? Qual é a situação? Então eles falam assim, olha, solta Barrabás. E falam assim, e com Jesus? E quando falam, não, esse aí crucificam. Esse aí crucificam. E quando nós vemos aqui no versículo 14, é algo bem interessante se pensar, porque no versículo 14, Pilatos vira para essa multidão, vira para esses gentios e pergunta, crucificar ele, por quê? Na minha tradução na NVI diz, por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Vê como que a situação estava tão, uma trama cheio de mentira, cheio de questão, porque Pilatos fala, mas por quê? E ninguém dá um motivo, ninguém dá uma situação. Todo mundo só começa a gritar. Todo mundo só começa a falar, não, crucifica, crucifica e crucifica. E aí Pilatos também
para agradar a multidão, falar, ok, se é o que vocês querem, faça com ele. Até aquele episódio que muitos de nós conhecemos, que Pilatos lava as mãos. Falou, olha, eu não tenho nada a ver com isso, é simplesmente a multidão. Que não é bem verdade. Ele tinha tudo a ver diante de toda a situação que estava acontecendo. Então, meu querido, vemos como o nosso Cristo, o nosso Senhor, aquele que é o modelo para as nossas vidas, o que Ele passa, o que Ele vive, o que Ele passa diante dessa situação. Só que nós continuamos ainda o texto, que eu quero chegar lá no versículo 38, vai dizer que agora Jesus é entregue aos soldados, Jesus é entregue aos homens para crucificá-lo, porque foi isso que a multidão havia decidido, foi isso que a multidão havia pedido, e foi isso que Pilatos, diante do que a multidão havia pedido, havia determinado. Mas não fica só nessa questão, não fica só nisso, não é a questão, não, então tá bom, essa é a condenação, essa é a sentença, mas ele já está iniciando a noite, hoje não dá para fazer. Vamos lá. Hoje não dá para fazer, né? Já está entrando a noite, vamos deixar para amanhã, amanhã a gente resolve tudo isso. Essa era a questão, essa era a situação, mas quando nós entramos do versículo 16 até o versículo 20, nós vemos que não é isso que os soldados fazem. Nós vemos que a maldade no coração das pessoas não é de hoje, ela já vem de muito tempo. Existem pessoas, parece, que têm prazer em ver alguém sofrer, porque eles pegam Jesus, levam ele, como alguns a gente pode pensar um pouco mais basicamente, como se fosse para um porão, e ali já não só satisfeito com a condenação, com a sentença, eles começam a torturar Jesus. Eles começam ali, né? Como Jesus estava se declarando o rei dos judeus, eles colocam um manto, vestem Jesus com um manto de um rei, colocam uma coroa, todo rei deveria ter uma coroa, só que era uma coroa de espinho, e começa a saudá-lo. O versículo 18 vai dizer isso. Já no versículo 29, eles começam agora a bater em Jesus. Sabe aquela questão de, não é só mais a crucificação, eles não queriam simplesmente matar Jesus, eles queriam humilhá-los, eles queriam expor Jesus, eles queriam realmente mostrar que o versículo 20, né, o versículo 20 do capítulo 15, vai dizer que eles zombavam de Jesus, depois de terem zombado dele. Então, a questão não era só parar Jesus, a questão não era só matar Jesus, mas queriam zombar, queria realmente, por que isso? Por que essa situação? Por que essa questão? E Jesus continua, né, em silêncio, Jesus continua passando, Jesus continua levando a situação. Quando nós entramos no versículo 21, mostra agora Jesus indo para a crucificação, Jesus sendo crucificado, mas não é só sendo crucificado também. Depois de ser espancado a noite toda, agora ele carrega a cruz até lá o monte, até o local onde seria crucificado. E continuam insultando, continuam humilhando Jesus. Quando nós entramos no versículo 33, quero que você volte aí comigo agora no versículo 33, capítulo 15, versículo 33, e vai dizer assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Nós chegamos ao ponto de Jesus declarando agora que quando nós começamos lá atrás, que todos haviam abandonado, e o todos é todos, porque agora ele declara até que o próprio Deus o havia abandonado, o havia esquecido dele. O que eu quero pensar com você, que eu quero levar você a pensar, que o sofrimento, a Bíblia vai dizer, né, que no mundo nós teríamos aflições, né, a cada instante nós vamos ver a Bíblia nos alertando a sofrimento, que o sofrimento é comum, que o sofrimento vai estar aí, que o sofrimento vai estar. Quantos de nós, se pegássemos agora uma folha e listasse os nossos sofrimentos, os motivos dos nossos sofrimentos, seria uma lista de repente enorme. Às vezes enfermidade, financeiro, tantas coisas que podem de repente nos pegar e nos trazer sofrimento. Mas a questão é, qual é a visão que você tem desse sofrimento? Qual é o pensamento que você tem a respeito dele?
Porque às vezes nós pegamos o sofrimento, as coisas que vão acontecendo, como foi aqui com Jesus, né? Os discípulos o abandonaram, os judeus levantam, criam situações para proporcionar sofrimento, Pedro, os gentios, a multidão, o próprio pai o abandona, começam a torturar Jesus, toda a situação em que ele pode dizer, fala, nossa, mas por que tudo isso? O que eu fiz de mal? Porque imagina se Jesus começa a fazer a mesma pergunta que Pilatos. Gente, mas o que eu fiz? O que eu fiz? Qual que é a situação? Por que está acontecendo isso comigo? Qual que é a questão? Por quê? Né? Nós temos aí compartilhado um pouco da segunda carta de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, que Paulo vai dizer que ele estava preso como um criminoso, não sendo um criminoso. Jesus estava sendo condenado como um criminoso, mas não era um criminoso. E a questão é, o porquê? Jesus começa a procurar, vamos dizer assim, um culpado por aquilo, começa a querer, não, foi por quê? Irmãos, parece que quando nós buscamos, sabe, alguma explicação, parece que o sofrimento é maior. Eu não estou querendo dizer nesse tempo, nesse momento, de você simplesmente se conformar com o sofrimento. Não, olha, o pastor disse que é assim mesmo. Não, mas nós precisamos buscar diante do sofrimento, aonde isso me leva. Porque não dá, como servos do Senhor, como homens e mulheres que cremos em Cristo, o sofrimento venha por um acaso. Vamos dizer assim, que o sofrimento nos alcançou, como diz o ditado, de alegre. O sofrimento não tinha outro, eu era o da fila, eu estava na vez e veio para mim. Não é a situação, o sofrimento de Jesus não foi por um acaso. Não foi que eles queriam naquele dia, estava na época da Páscoa, eles queriam, né, era comum torturar alguém. Quem que é? Tem esse rapaz aqui que está falando que é o Cristo, que é o Filho, vamos pegar ele. Não, havia um propósito. E por que no nosso sofrimento, nas nossas lutas, muitas vezes nós achamos que é diferente? Ou queremos, não, foi porque lá na minha infância, foi porque em tal momento, foi porque em tal situação. Nós não conseguimos olhar para o futuro. Quando nós estamos sofrendo, parece que nós viramos as costas, né? Ou viramos para o passado e queremos buscar alguma coisa no passado. Por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que eu estou sofrendo com isso? O que eu fiz? Nós começamos então a vasculhar o baú do passado, a descer no porão das nossas vidas, do nosso emocional, do nosso sentimento, e buscar onde nós erramos. Por que nós não podemos olhar para o nosso sofrimento de hoje e pensar, aonde esse sofrimento vai me levar? O que esse sofrimento vai me proporcionar? Aonde eu vou? O que eu vou chegar com isso? Parece que é mais difícil, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz que Deus estaria conosco todos os dias, que o Senhor não nos abandona, que Ele está conosco, que nós temos o Espírito. Jesus, ele tinha a plena convicção. Quando nós lemos o versículo 38, e diz que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E quando o centurião estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente, este homem era o Filho de Deus. Jesus tinha uma missão a cumprir. Jesus tinha algo a fazer, ele tinha um propósito. E esse propósito levou ele a passar por todo esse sofrimento, para aquilo a qual ele tinha que cumprir. E será que eu e você também não temos um propósito da parte de Deus? Será que eu e você também não temos algo a qual Deus quer nos usar? Será que Deus não quer, através de tudo isso que nós estamos passando? Não estou dizendo, eu não concordo com a visão, respeito quem concorda, que Deus nos proporciona sofrimento, que Deus nos leva a sofrer para depois usá-lo na frente. Eu não concordo com isso. Eu acho que a vida em si, o pecado em si, proporciona isso, e Deus pega essa situação e aquilo, como José do Egito vai dizer, que aquilo que intentaram para a morte, Deus o transformou em bênção, transformou em vida. Então, irmãos, nós precisamos pensar um pouco nisso. Que Jesus sofre por causa do Evangelho, Jesus sofre por causa do reino, Jesus sofre para que mais e mais pessoas pudessem entender a graça e a glória do Senhor. E nós, por que sofremos? Qual é a visão do seu sofrimento? Você está sofrendo simplesmente como um castigo, por algo que você errou, ou não? Deus está te levando a algum caminho. Pensamos, né, se
vamos fazer uma faculdade, vai haver provas, vai haver trabalhos, vai haver dificuldade, mas eu tenho um propósito. O propósito é o quê? É a formatura. O propósito é depois eu exercer aquilo que eu estou estudando. Então, aquilo que nós determinamos na nossa vida, colocamos como projeto, nós sabemos que vai gerar um sofrimento, sabemos que vai gerar algumas situações, mas eu tenho um propósito, sei que aquele sofrimento vai me levar a algo, vai me levar a algo maior. Por que na nossa vida espiritual, por que na nossa vida com Deus, por que na nossa vida do reino, nós não entendemos da mesma forma? Porque uma coisa é básica, nós nunca pagaremos preço maior do que Cristo pagou por nós. Por maior que possa ser o meu sofrimento, ele não vai chegar aos pés de Jesus. Aos pés do sofrimento de Jesus. Aí a gente vai ouvir algumas pessoas dizendo assim, eu não mereço passar por isso, eu não deveria passar por isso. Quando eu ouço isso, eu penso assim, Jesus merecia? Às vezes nós ouvimos, às vezes nós podemos dizer, não, eu não mereço passar porque eu estou passando. E aí eu volto a perguntar, e Jesus merecia? Com certeza não, mas existia um propósito. E por que na tua vida não? Por que nós queremos nos tirar, colocar que a nossa vida está à parte do nosso mestre? Está à parte daquele que é um padrão de vida para nós. Irmãos, nós precisamos encarar o sofrimento pela ótica do Evangelho, entendendo que há algo maior, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, entendendo que nós não somos frutos do acaso, somos fruto do sonho de Deus, somos fruto daquilo que Deus quer proporcionar. Para Cristo conquistar o que Ele conquistou na cruz por nós, houve sofrimento. Mas Jesus sempre visava, em cada um desses momentos que Ele passava, Ele não visava simplesmente a dor que Ele estava passando, mas Ele visava a glória de Deus. Ele visava que Deus tinha planos maiores, que Deus tinha planos melhores. E muitas vezes, nós queremos fugir daquilo que Deus está nos levando. Muitas vezes o sofrimento que nós estamos passando é simplesmente resposta das nossas orações. É simplesmente o Senhor respondendo, porque pedimos, Senhor, eu quero ser bênção para os meus filhos, eu quero ser bênção para o meu cônjuge, eu quero ser realmente alguém diferente, alguém que vai fazer a diferença. Deus, maravilha, vamos trabalhar nisso, vamos mover nisso. E falar, eu estou sofrendo, por quê? Porque Deus está respondendo a nossa oração, Deus está nos mostrando. Precisamos pensar, até quanto vale a pena pagar oposição por causa do Evangelho? Até que ponto aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado, o seu sofrimento, você tem colocado essa visão diante do reino, diante do Evangelho? Não pensando simplesmente, estou sofrendo, sabemos que Paulo, tantos outros foram presos, foram mortos por causa do Evangelho. De repente nós não. De repente a situação que nós estamos passando foi por um investimento errado, foi para uma vida, às vezes na saúde, uma vida desleixada em algum momento, por alguma coisa que comemos, ou alguma coisa que fizemos de errado, ou algum pecado. Às vezes o sofrimento que nós estamos passando hoje, nós sabemos o motivo dele. Mas a pergunta é, nós conseguimos hoje pegar esse sofrimento, independente de como ele veio, e lançar ele para o Evangelho? E falar, olha, eu sei o porquê eu estou passando isso, eu sei que eu estou pagando por isso, mas agora eu quero que esse sofrimento de hoje possa ser para a glória de Deus, possa ser para que Deus venha a ser glorificado. Porque, meu querido, nós precisamos entender que a nossa vida está na mão de Deus, a nossa vida está em Cristo, e se ela está em Cristo, tudo o que acontece na minha e na tua vida, o Senhor tem um propósito, porque o Senhor não faz nada simplesmente por fazer. Tudo aquilo que Ele faz, Ele tem um propósito. E eu gostaria que você cresce nisso. Assim como Jesus, nós descrevemos aqui o sofrimento de Jesus, e havia um propósito. Jesus visava a glória de Deus. O meu desejo é que aquilo que você está passando, aquilo que de repente está te levando às lágrimas, aquilo que está te levando a ficar sem dormir, aquilo que está trazendo intensa preocupação, lance isso para a glória do Senhor. Passe por esse tempo entendendo, o Senhor vai ser glorificado através disso. Como? Eu não sei. Mas o Senhor vai fazer. Então viva a sua vida, viva a alegria glorificando ao Senhor, viva os momentos de bênção glorificando ao Senhor, mas viva também um momento de sofrimento glorificando a Ele, falando, Senhor, eu sei que o que eu estou passando hoje é por causa de errado que eu fiz. Digo de errado como, às vezes, questões financeiras, questão de saúde, questão de muita coisa.
Ou nos leva, de repente, a pagar um preço por aquilo. Mas fala, Senhor, eu quero que isso possa ser para te glorificar, para adorar ao Senhor. Amém, meu querido? Vamos orar ao Senhor. Vamos levar a nossa oração ao Senhor. Feche seus olhos nesse instante. E lembre agora do seu sofrimento. E vamos orar ao Senhor. Pai, diante do Senhor, já está na nossa vida. Já está o nosso dia a dia. Mas agora, Pai, diante do Senhor, muitos de nós que ainda não fizemos, queremos colocar diante do Senhor a nossa dor, o nosso sofrimento. E muitas vezes o nosso sofrimento foi por uma palavra que nós falamos, foi por algumas situações que nós colocamos, foi de repente por um momento que nós não pedimos a Tua direção. Mas hoje, Senhor, nós queremos a Tua direção sobre as nossas vidas. E queremos pedir ao Senhor para que esse choro, para que essa lágrima, ela possa, ó Pai, servir para adorar o Teu nome, possa servir para Te glorificar, para que as pessoas possam ver que até mesmo na nossa dor, na nossa lágrima, o Senhor continua a ser glorificado, ó Pai. Então continue agindo, continue, nos ajuda, Pai. Sabemos que não é simples, sabemos que não é tão fácil como nós falamos, mas sabemos que com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós podemos, ó Pai, te glorificar até mesmo em minhas lágrimas. Então continua conosco, nos dando da Tua graça e da Tua presença, Pai. É o que eu oro a Ti nesse instante, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido, que Deus te abençoe grandemente. Tenha aí um dia, um tempo, uma noite agradável na presença do Senhor, em nome de Jesus. Fica com Deus.